Gente, esse caso ainda tá chamando bastante atenção, né? Assim, a gente tá aqui comentando, né? Porque tá na rede social, na internet, e assim, eu percebi que teve uma poluída no debate porque foi pro lado político. Ah, João, não pode ir pro lado político? Pode, as pessoas têm direito de levar para onde quiser. Mas eu acredito que quando leva pro lado político, o debate sai do assunto principal para virar ali uma treta política que infelizmente acontece bastante na internet e é o que já aconteceu nesse caso. Relembrando com as informações que estão aí na internet, né? Então, a gente nunca sabe o quanto de cada informação é verdade ou não, o quanto é mais verdade ou mais mentira ou mais próximo da realidade. O que aconteceu para quem não está acompanhando? A Jéssica Canedo foi vítima de uma fake news, que infelizmente acontece muito no Brasil, né? Até então, pelas informações que estão surgindo, é o seguinte: cataram uma foto dela, informações dela, e montaram uma conversa fake dela com o Whindersson Nunes, onde tudo indicava que ela poderia estar, ou os dois poderiam estar flertando, paquerando, e até surgiu a informação que em determinado momento dessa conversa, ela não teria cedido as cantadas do Will e do Whindersson Nunes por causa da origem dele. E é óbvio que a conversa era toda falsa, né? Não se sabe como essa conversa foi criada, a origem dessa conversa, e não sei se a polícia vai entrar no caso para investigar. E aí a notícia começou a se espalhar na internet, né? O Whindersson Nunes fez uma postagem falando que a notícia era mentirosa, que as informações eram mentirosas, que ele não conhecia a Jéssica, que toda essa conversa que estavam compartilhando era mentira. E aí o que acontece? A Choquei, e aí, cara, a treta tá sendo principalmente porque, segundo muitas pessoas, a Choquei tem um posicionamento político, né? E segundo essas pessoas, ela deixa o posicionamento político dela bem claro. E eu acho que esse é um problema do mundo atual, porque as pessoas elas começam a deixar o posicionamento político claro em determinado momento para atrair as pessoas que têm esse posicionamento político, porque isso gera um benefício, mas aí cada um sabe de si. Mas assim, a Choquei, segundo informações, assim, eu não sigo, mas de vez em quando passa na minha timeline, assim, ela tem um número muito grande de seguidores. Então ela é um site, ela tem um site, ela tem um Instagram, ela tem redes sociais muito forte, e o trabalho dela, pelo que eu entendi, é divulgar o mundo dos famosos, a vida dos famosos, e muitas coisas que ela coloca nas redes que ela administra tem um alcance muito grande. Então, assim, quando ela vai lá e coloca que o Whindersson Nunes supostamente está tendo uma relação com uma jovem chamada Jéssica, e aí começa a divulgar as postagens dessa conversa, vai ter um alcance gigante, porque o Whindersson Nunes é uma pessoa extremamente famosa, um dos maiores YouTubers do Brasil. Então, assim, junta um dos maiores influenciadores do Brasil, uma das páginas que tem mais alcance, então, assim, foi um alcance gigante, né? E aí a história começou a ganhar corpo e tal, e aí o Whindersson Nunes veio lá e falou que a história não era real, que a conversa não era real. E aí, segundo informações, por que eu tô falando segundo informações, gente? Porque assim, como tá surgindo muita coisa todo o tempo na internet, a gente não sabe com certeza o que é 100% não. E aí a Jéssica, segundo informações, ela criou uma conta no Instagram para desmentir, falar, gente, isso é mentira, eu não sou namorada do Whindersson, essa conversa não é minha, essa conta não é minha, essa conta é fake, né? E segundo informações, ela foi lá em uma das redes sociais do Choquei, fez um texto explicando que não era ela tal. E segundo informações, o cara que é o dono do Choquei ainda deu uma desdenhada do assunto, falando assim, meu Deus do céu, avisa pra essa menina que o Enem já passou, porque ela teria feito um texto grande para se explicar. E aí a notícia começou a ganhar corpo, criou força, né? E a mãe da menina veio, fez um vídeo, por quê? Porque, segundo informações, a Jéssica estava passando por uma profunda depressão. E assim, gente, infelizmente o mundo está cada dia sendo mais afetado por saúde mental. Você tem um amigo, você tem um conhecido que passa por esse problema, é muito sério. Tudo que envolve saúde mental é muito sério. Depressão é uma doença extremamente séria, severa, que pode ter consequências absurdas, né? E a mãe veio lá e fez um vídeo, falou, gente, essa notícia é mentira, isso não é real, parem de fazer isso, parem de compartilhar isso, a minha filha tá passando por um momento difícil, isso tá deixando a situação dela pior. Mas assim, gente, é óbvio que, infelizmente, a mãe da Jéssica não conseguiu alcançar com esse vídeo o mesmo número da página Choquei,
né? Porque a página Choquei tem milhões de seguidores e o alcance dela é tipo um mega canhão. E a mãe da Jéssica, infelizmente, fazendo esse vídeo, cara, não tem, é irreal a comparação, né? E assim, eu não sei se foi só a página Choquei, parece que outras páginas também compartilharam essa conversa, né? E aí, depois de toda essa repercussão, o Whindersson Nunes negando, a Jéssica negando, a mãe da Jéssica vindo pedindo para as pessoas não compartilharem, surgiu a notícia que, infelizmente, a Jéssica se matou, né? A gente não pode dizer 100% que esse foi o gatilho principal, né? Porque a Jéssica já estava passando por uma situação de depressão muito grave. A gente pode acreditar que essa situação pode ter motivado ou ajudado nessa situação, né? E aí muita gente começou a acusar o site Choquei, a página Choquei, porque ela começou a divulgar essas conversas fakes sem ter feito o que geralmente jornalistas fazem, né? Antigamente os sites de fofoca, os sites, eles tinham pessoas assim que tinham mais profissionalismo na hora de abordar uma reportagem, um assunto, né? Mas eu falo que é uma coisa muito perigosa, gente, que a gente está vivendo na era da internet, então a informação surge muito rápido. E todo mundo quer ser o dono da informação. Então assim, muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em checar a informação. As pessoas só estão preocupadas em dar informação, porque isso gera engajamento, isso gera like, tem a vaidade de ser a primeira pessoa que fala sobre o assunto. A gente teve o caso do Marcelinho recentemente. Lembra o caso do Marcelinho? Quando o caso do Marcelinho surgiu, eu ainda falei, gente, hoje em dia, por causa da internet, a gente tem que esperar algumas horas para saber o quanto a notícia é real ou não. Porque a notícia surge muito rápido, então as pessoas vão dando a notícia enquanto ela ainda está acontecendo, né? Então a gente teve o caso do Marcelinho, que depois todo mundo, ou muita gente achou que era uma situação e depois descobriu que era outra. Enfim. No caso da Jéssica, aparentemente é a mesma coisa, né? Então, assim, eu acredito, aí é uma opinião minha, né? A página Choquei, qualquer página que tem seu administrador independente, cada um tem direito aí de lutar pelo pão de cada dia, todo mundo tem oportunidade agora com a internet, mas assim, cara, não custa nada correr atrás para checar as informações, né? Então, poderia ter corrido atrás, poderia ter se informado mais, saber o quanto era real, e porque, infelizmente, isso vai acontecer cada vez mais, né? As pessoas vão criando fake, as pessoas são atingidas cada vez mais por notícias falsas na internet, e agora a gente teve aqui um resultado da irresponsabilidade das pessoas, que é a morte da Jéssica. O que eu fico, assim, lamentando, aí é uma opinião minha, é a poluição que o assunto tomou por causa da política. Então, assim, parece que muita gente está se importando com a Jéssica, mas não está se importando com a Jéssica, está se importando só com um fato político que pode ser gerado através dessa notícia, né? E eu acho que o fato principal uma jovem morreu porque alguém, em algum momento, no meio da rede social, resolveu divulgar notícias falsas. O que tem que ser feito? A página tem que ser responsabilizada? O quanto de culpa a página tem? E quem gerou essa notícia? De onde veio essa notícia? Essa notícia tem uma origem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser maduro nesse momento para analisar que uma vida foi perdida. O fato principal uma vida foi perdida e a gente tem que saber o quanto dessa notícia falsa, compartilhada por várias pessoas, e também por uma página extremamente grande, foi responsável por uma morte de uma jovem. E quando a gente perceber e saber o quanto de responsável foi a página, as pessoas, aí a gente tem que começar a refletir sobre o nosso papel dentro da internet, ainda mais quando divulga notícias falsas, né? Enfim, gente, então é isso, né? Pelo que a gente viu, assim, infelizmente a internet é um lugar muito perigoso, muito insano, muita gente está com raiva, muita gente acha que pode falar qualquer coisa, e cara, não tem muito o que fazer, né? Uma vida se foi, não importa o quanto a gente grave vídeos, fale sobre o assunto, uma vida se foi, né? Uma vida se foi, uma vida jovem, né? Poderia ter muitas coisas pela frente. A gente está debatendo aqui fake news, a gente está debatendo aqui a responsabilidade das páginas, mas a gente tem que debater também cada vez mais saúde mental, né? O quanto o Estado e o município tá apoiando pessoas que estão passando por um período difícil, né? O quanto o nosso país está preparado para atender pessoas que estão com a saúde mental fragilizada. Eu acho que o nosso país está bem atrasado nisso ainda.